Sejam bem-vindos ao canal da Laila Cavalcante. No caso, eu mesma, dona da risada mais gostosa do mundo. Já já vocês vão ver minha risada. E hoje estamos com mais um episódio com pessoas incríveis aqui na minha frente, que já já eu vou apresentar para vocês. Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Então, passado o carnaval, que tal pegar as rédeas da vida e colocar a mão na massa? Nada melhor do que inserir na sua lista de conquistas para esse ano conhecimento de internet e venda. Afinal, todos somos vendedores e estamos vendendo o tempo todo. Então, vamos falar hoje sobre como criar uma rotina para conquistar seus objetivos em 2025. Por isso, hoje eu chamei aqui essas duas maravilhosas, criadoras do método As Sócias da Firma. Eu sou super sócia delas. Um curso de networking e trocas inspiradoras para mulheres, do qual, como eu falei, eu participei da turma número 1. E eu já nem sei em qual turma a gente está, porque é bomba! E estamos aqui com Maria Albuquerque, nossa especialista em vendas com a ciência da felicidade, autora de best-seller que fala sobre vendas, treinadora, palestrante de Harvard, desculpa, tá, gente? Cheia de curso online, fundadora do Happy Move. Gente do céu, você tá demais, gente, né, cara? Estou muito bom. Como vendedora, eu gosto. Você gosta. E estamos também com Dani Olgas, especialista em construir rotinas prósperas, estrategista em digital e marketing digital, integrante do time da Note Daniele, dona de uma agência de marketing e também organizadora do Happy Move. E também sócias da firma. Porque somos todas sócias. Todas sócias. Bem-vindas! A gente que agradece. Vou deixar vocês se apresentarem um pouco. Maria, fale. Gente, primeiro um prazer. Que delícia. A risada é boa mesmo. Quem não conhece vai conhecer. Bom, um prazer estar aqui. Laila fala de vendas com ciência da felicidade e trazendo sempre esse olhar para que esse ano a gente consiga, de verdade, vender os nossos valores, as nossas ideias, os nossos projetos. Não é só sobre vender um produto ou um serviço. É a gente conseguir trazer isso para a nossa rotina, para o que a gente quer. Então, quando o assunto é vendas, é uma coisa muito mais ampla do que muitos, às vezes, imaginam numa caixinha. Então, eu sou apaixonada por esse tema, trabalho há 20 anos como treinadora, então vamos conversar hoje sobre isso. Sim. Obrigada pelo convite. Realmente, a risada é contagiante mesmo. Não tem como a gente não rir. Eu fico rindo quando vejo os episódios, eu fico ali rindo junto com você. A gente vem trazer um pouco sobre vendas e sobre como é importante ter uma rotina estruturada para a gente ter disciplina, porque a gente fica esperando a motivação para fazer tudo na vida. Sim. A motivação, geralmente, ela não chega, né? E o que não bate na porta, não bate, né? Ela não bate. Na maioria das vezes, as pessoas acham que a motivação... Como você está motivada? Devem perguntar para você também de manhã. Nossa, você é motivada, né? Todo dia está indo aí fazer atividade física. Na maioria das vezes, a gente não acorda motivada. A gente precisa da disciplina. É a disciplina que faz a gente realizar nossos objetivos, os nossos projetos. E como é importante a gente ter essa rotina intencional, direcionada, estruturada para os dias desafiadores. Ela é mais importante ainda, né? E como isso tudo impacta nas vendas, na realização de projetos, no pessoal, no profissional, em tudo na vida a gente precisa de uma rotina muito estruturada e direcionada. Até na nossa imagem, né? Se você parar pra pensar, porque eu acho que é o pontapé inicial de qualquer venda. Sim. É como a gente se mostra para o mundo e como a gente se comporta. E se a gente não tem uma organização, a pessoa não consegue enxergar e não consegue nem acreditar em você, naquilo que você quer, naquilo que você faz, né? E tem uma coisa interessante, né, Laila? Quando a gente fala dessa disciplina, a gente pensa muitas vezes, poxa, eu preciso, né, buscar um caminho. Pessoas que estão aí, de repente, assistindo aqui junto com a gente, mas o ano já começou, já estamos aí e as pessoas pularam ondinha, comeram lentilha, comeu a uva, romã, sei lá mais que, pulou onda, né? Sei lá o que mais. Botou a cor do ano. Botou o branco, botou a calcinha dourada, sei lá o que a gente fez e nada, e não aconteceu efetivamente, né? Porque muitas vezes o que falta é essa intencionalidade. Quando a gente estuda a ciência da felicidade, você percebe que não é sobre você ter nascido uma pessoa feliz, né?
A pessoa acha muitas vezes, pô, Maria, tem gente que tem uma sorte. Não. A sorte é uma pessoa preparada, encontrando oportunidade, dá um match, e aí a pessoa de longe olha e pensa que é sorte. A ciência da felicidade, ela traz ferramentas que você intencionalmente, utilizando delas, praticando, botando ali, você percebe que não tem nada de facilidade. Eu costumo trazer nos treinamentos que eu treino felicidade. Eu não treino facilidade, porque não é fácil. É fácil acordar cedo, como você acorda, e treinar, sendo mãe, sendo dona de loja, tendo, né, um monte de coisa para fazer. É muito mais fácil você jogar a toalha e falar, hoje eu não vou não. Não vou dormir só mais um pouquinho. Hoje eu não tô afim. Então, isso são atitudes que muitas vezes, poxa, eu preciso. Não é só sobre motivação. Eu preciso ter alguém ali do lado. Não. Eu preciso porque eu tenho um planejamento, porque eu tenho um desejo futuro que, para eu alcançar, eu preciso passar por esse processo. Sim. É claro que a ambiência, né? Você falou ter uma pessoa ao lado, né? É claro que a ambiência ajuda muito. Porque você vai começar a contar um pouco, assim, da minha história com a rotina, né? Eu sempre fui avessa à rotina. Não gosto de rotina e tal. Quando eu percebi que era a rotina que me fazia todos os dias me tornar uma pessoa melhor, ou o tal do 1% melhor todos os dias, e caminhar para a realização dos meus objetivos, e também limitar as pessoas que eu estava me aproximando, porque se você anda com pessoas que enchem a cara e vira à noite, a tendência de você fazer isso é gigante, né? Porque você anda com esse grupo. Quando você tá num processo... Eu perdi, não, mas me distanciei de muitos amigos. Sim. Quando eu comecei a focar na atividade física, a ter uma alimentação saudável, as coisas acontecem. Seleção natural, como diz uma amiga minha, seleção natural da vida. As coisas vão indo e você vai formando novos encaixes, uma nova ambiência. E com isso, te dá mais força para você continuar na disposição. Porque uma coisa é a gente estar todo mundo aqui, correndo, fazendo atividade física, se alimentando bem. Outra é todo mundo tá em outra batida de viração de noite, de madrugada, de bebida. Isso, com certeza, faz toda a diferença. Nossa, muita diferença. E isso é interessante, né? Até você pensando isso. Não sei qual é a dor que cada uma que está assistindo pode ter. Se você está num relacionamento ruim, se você está querendo arrumar, né? Ou se você está querendo arrumar um emprego, se você está querendo vender mais, com quem você está andando? Com quem você está circulando? Porque isso é muito impacto. A ambiência hoje é muito poderosa. Quando a gente traz nesse olhar de, poxa, mas não tem nada, meus amigos, né? Tem gente que vem com essa fala derrotista, vitimista. Mas eu... Tá, primeira coisa. Toda vez que eu vejo os seus stories e de algumas outras pessoas, me inspiram a Laila já. Às vezes a gente até pensou em não ir, né? Minha nossa senhora, já, Laila? Não deu nem tempo de eu botar minha roupa ainda no treino. Então, isso é uma brincadeirinha que instiga de você falar assim, poxa vida, a pessoa já foi embora, Maria, bora, tem que ir. Então, primeira coisa... Eu vou fazer até um parênteses. Lembra o que você me perguntou? Mas você tem que lavar o cabelo todo dia. Eu vou no detalhe, Laila. Eu sou essa pessoa que eu pergunto assim, por que às vezes eu não quero ir treinar? Porque, poxa, eu tenho uma gravação, eu tenho um vídeo... vou ter que lavar. Laila, você lava o cabelo depois? E aí você me falou, não, Maria, às vezes eu prendo. Eu falo, poxa, se ela dá o jeito dela, eu preciso dar o jeito. Você tá entendendo, Dani? Porque as pessoas não querem dar o jeito. E aí ali eu fiquei te olhando e falei, poxa vida, Maria, para de palhaçada. Até ensinei a fazer um penteado. Não sou nem mãe de menino, então eu um penteado. Porque no dia que não tiver, você faz um penteado. Então isso tudo eu tô trazendo porque é para cada um trazer para sua realidade. A sua realidade qual é? Se hoje os seus amigos são amigos que estão te puxando para comer, para beber, e você precisa sair disso. Se você hoje é aquela pessoa que está chegando atrasada no trabalho, se você não está conseguindo estudar, porque ninguém do seu ambiente estuda, pelo menos na rede social, começa a mudar a sua rede social para ter pessoas ali que você olhando, a pessoa lê livro, a pessoa está fazendo um podcast. Só de estar assistindo aqui, você já vê que são pessoas que estão buscando algo a mais, né? E aquela frase, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente... Mas isso é real. Isso é real. Né? A gente acha que é clichêzinho ali, é frasezinha, mas isso é real. E o que eu fui percebendo, né? O ler livro. Eu não era uma jovem na escola, lia livro porque tinha que ler, né? Obrigada. Gente, eu sempre amei. Sempre. Eu não tenho essa história. Por isso que eu conto, também. Porque eu não tenho, eu não vou mentir. Eu também não vou mentir. Li ali meia dúzia de livro, obrigada, por conta da escola. Fazer a prova do português. Exatamente. Não tinha isso.
A minha filha, que é uma leitora, assim, a biblioteca maior da minha casa. Minha filha tem 18 anos, ela já leu mais livro do que eu, né? Ela que incentivou. Meu marido já tinha isso, mas é aquela coisa, não tinha... Tinha, mas né, não era... Ela trouxe esse hábito. E hoje a gente tem um cantinho de leitura lá que todos os dias de manhã, 5:30 da manhã, acordo 5, aí vou, subo, tem toda aquela rotina. E aí as pessoas falam assim, mas todos os dias você faz a mesma coisa? Todos os dias eu faço a mesma coisa, né? Preparo meu cafezinho, faço a minha higiene, igual, todos os dias raspo língua, subo, pego meu livrinho, tomo meu café, aí depois leio, medito, todos os dias. E isso traz uma paz e faz o seu dia funcionar. Hoje, tinha que vir aqui gravar, né? Eu fiz tudo. E se tiver que acordar mais cedo pra fazer... Hoje eu tive que acordar mais cedo. Mas isso é uma coisa, Dani, que é importante a gente trazer, que a rotina, muitas pessoas enxergam a rotina como uma prisão. E é contrário, a rotina é libertação. Sim. Quando você monta a sua rotina, porque quem não tem rotina, na verdade, acha que não tem. A rotina é o estresse. A rotina é a zona. Então, quando você começa a criar, não, eu preciso encaixar o exercício físico. Eu preciso encaixar uma alimentação que me dê saúde. Sim. Eu preciso encaixar uma leitura, porque eu tô precisando. Eu preciso encaixar uma respiração de manhã cedo. Eu preciso acordar. Não dá pra eu acordar. Você tem 2 filhos. Eu tenho... Já acordaram? Precisa acordar um pouquinho antes. Não dá. Então, cada uma tem que preparar uma rotina que funcione, que traga energia de manhã cedo. Eu costumo dizer que a primeira hora do seu dia vai condicionar as outras 23. E olha que engraçado, quem já assistiu o nosso episódio de janeiro, a Suzana Belchior veio e ela falou uma coisa super interessante. Sabe aquele livro A Única Coisa, a coisa mais importante, não sei o quê? E cada uma tem uma visão um pouco diferente disso, né? E ela trouxe uma visão super interessante. Ela falou assim, cara, não é a única coisa do que você tem que fazer que é mais importante. É a única coisa do seu dia, da sua rotina, que se você não fizer, destrambelha o resto do dia. É a porção daquele dia. É a porção daquele dia. Então, o que é a única coisa no seu dia, na sua rotina, que é o mais importante, que vai te dar o norte para você conseguir fazer tudo o que você tem que fazer? E é mais ou menos isso. Então, é isso. Se eu não acordar, eu tiver o meu momento, eu faço minha oração, faço meus pedidos, leio minhas mensagens, tenho meu momento no banheiro, né, fazendo minha higiene. E aí eu vou começar o dia com meus filhos. Ou eu vou pra ginástica antes de começar a rotina com os meus filhos. Às vezes eu falo pra minha babá, Flora, então, eu vou malhar às 5, mas às 6 e pouco eu tô aqui pra acordar eles, tá bom? Eu já volto, tá? Olha só. E aí eu vou, ainda acordo eles, visto a roupa neles. E tem uma coisa que com certeza você sente, né, Dani? É a sensação de vitória depois que você alcança esse nível de você conseguir controlar uma rotina. Você vai percebendo o bem-estar, você vai percebendo esse autocontrole. Caramba, eu consegui. Você tem a única coisa. Hoje eu vou começar alguma coisa. Vou começar a ler, vou começar a fazer um exercício, vou começar a me preocupar um pouquinho mais com a minha alimentação. Você conseguiu. E aí você vai fazendo isso. É uma sensação de poder, de você ser vitoriosa. Esse ano eu decidi, né, tem uns 3 meses, a não comer açúcar. Cortei. Então, toda vez que eu nego, Maria quer? Eu dou assim, não, obrigada. Não. Não é eu não posso, né? Não é aquela sensação de, eu não posso comer, sabe? Ai, pobre de mim. Eu não quero. Eu não quero. Muito obrigada, não quero. Eu não quero. Poder eu posso. Posso comer o bolo todo, se eu quiser. Mas eu não quero. Uma pausa rápida no episódio para falar de um de nossos patrocinadores, que é a Isla do Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. A Isla é uma marca brasileira de bolsas e clutches únicas e atemporais. Para saber mais, entre no Instagram, Isla_Village Mall, ou escaneie o QR Code aqui na tela. Então é diferente, você começa também a condicionar a tua cabeça. Eu poderia dormir mais, mas você decidiu acordar às 5. Você é obrigada a ter alguém com revólver na tua cabeça? E essa sensação, quando você diz não quero comer o doce, traz essa sensação do tipo assim, é o tal do vencer o pãozinho de manhã, né? Isso.
nossa, te dá uma sensação de poder, nossa, eu consegui. Ainda mais quando você tem o hábito, né? Se tinha o hábito de comer doce e tal. E o doce tem uma questão da mentalidade, né? Com o mental, porque desde pequena a gente é condicionada, tá chorando, tá triste, copinho, água com açúcar, né? Você vai no pediatra, pirulito, balinha. Tomou injeção, tem um pirulito, um docinho. Então, tudo muito ligado ao doce. Então, você acha que o doce é uma recompensa. Assim, como assim você não vai comer doce, né? As pessoas tem gente que fala assim, quem não come doce não é feliz. Fala, mas fala isso pra mim, né? Porque eu não como doce. Mas olha que engraçado, a minha avó, na época que ela morava com a gente, ela mineira, né? Aí todo dia depois do almoço, ela tomava um cafezinho dela com um quadradinho de rapadura. Todo dia. Aquela rapadura mesmo, aquela açúcar puro. Todo dia. E aí, como a gente morava junto, eu era criança, adolescente, né? E eu acostumei. Todo dia eu sentava com ela, mas eu não comia rapadura, eu comia um chocolatinho. E aí eu criei o hábito, literalmente, de comer todo dia um chocolate à tarde. Todo dia. Fui trabalhar, estagiária, tarará. Aí resolvi estudar fora, né? Fui fazer meu mestrado fora. E a faculdade só faltou pedir quais seriam as cores da minha calcinha que eu ia usar ao longo de toda a minha estadia. Fui fazer 255 mil exames. Falei, bem, já que eu fiz os exames, vou levar no médico aqui no Brasil, pelo menos, né? Tá bom, a fofinha tá boa. Cheguei no médico, a médica falou assim pra mim, então, deixa eu te explicar. Você vai passar quanto tempo fora? Eu falei, 1 ano e meio, quase 2. Ela, é? Eu falei, então, se você continuar nessa pegada, quando você voltar, eu vou tratar a sua diabetes. Eu tinha 26 anos, 27. Imagina. Aí eu falei, é? Aí ela, é. Aí ela, me conta aqui como é que funciona a sua rotina. Eu falei, contei. Ela, então, deixa eu te falar, pra isso mudar, você tem que parar isso. Foi naquele momento, acabou. Falou, é? Você quer comer o docinho ou você quer ter diabetes? Eu falei, não, acho que eu vou ficar sem o docinho. Sim, que muita gente confunde, né? Todo mundo tem rotina, porque as pessoas botam lá na meta ter uma rotina. Rotina você já tem. Seja ela de hábitos ruins ou hábitos bons. Né? E a maioria acha que rotina é só... Não, vou ter uma rotina, me alimentar bem, não sei não. Você já tem uma rotina, fofa. Só que você precisa focar nos bons hábitos. E aí a pessoa começa o ano, aquela lista de 2024, que ela repete agora em 2025, porque vem, né? Que a pessoa não botou nada em prática, que é bem isso que acontece. Ainda mais falando de atividade física, de alimentação, a listinha fica... Pulou a onda, fez as uvas, comeu as uvas, não rolou. A pessoa repete a mesma lista. É tirar uma coisa de cada vez, incluir uma coisa de cada vez. A pessoa quer mudar o mundo, começou 2025. Muda a lista toda. Não vai sustentar. Porque o cérebro, a mente não acompanha tantas mudanças. E o cérebro nos protege do novo. E a gente tem a tendência a desistir. Porque você toma achocolatado, pra gente não falar mais, né? Achocolatado. Mas se quiserem patrocinar, a gente aceita. O caso não é saudável, né? Então, acho que não vai. Deve existir um saudável pra lá e poder... Você toma achocolatado, come pão com margarina e, sei lá, uma Ana Maria. Um bolinho recheado, artificial. Você come isso. Aí você vai, agora eu vou ser saudável. Aí você tira tudo isso, inclui uma fatia de mamão, com um ovinho, com pão integral. Não vai rolar. Não vai funcionar. O que você pode tirar? E o que você pode incluir? Eu gosto sempre de focar no que você pode incluir, porque aí a mente fica mais fácil de sente a perda, né? Mas tem uma coisa que é interessante nisso que a Laila trouxe, que é você não precisa estar no limite do abismo. Olha, você tá quase pulando. O gato já subiu no telhado, tá se jogando. Você não precisa. Você ouve uma história dessa, quem tá aí assistindo. Poxa, será que eu tô nesse limite? Será que eu tô vivendo isso? Nem tô sabendo a bomba relógio dentro da gente. Você foi disciplinada, né, Laila? E aquele alerta para você funcionou. Quantas pessoas receberam esse feedback? Olha, você tá com o índice tal de glicemia. E a pessoa não consegue. Fala assim, mas eu não consigo. Então, o não conseguir é muito isso. Porque a gente, às vezes, acha que tem que ter motivação e não tem motivação.
eu não tenho força de vontade. Meu marido não me ajuda. As pessoas em volta, porque você não sabe como é que é lá me em casa. sabotando. É porque eu tenho muito estresse na minha vida, então. Veja bem. Vamos lá, pega lá o fiozinho. Todos nós temos vidas atribuladas, desafios 1000 na vida. É questão de verdade de você pegar uma coisa de cada vez. Você decidiu, eu vou viajar. Eu não quero viver esse futuro. Esse futuro que você está falando da minha vida, eu não quero viver. De eu ter diabetes, eu não quero viver. E aí eu costumo dizer que mudanças de comportamento acontecem por 2 coisas. Ou por repetição, de você ficar estudando, vivendo, ou por um grande trauma, alguma coisa que bateu ali, um impacto emocional forte. E para você, talvez, aquela mensagem foi um impacto emocional mesmo. Porque eu tenho, né, histórico familiar. Eu falei, eu vou viver isso, não quero viver isso, tá doido. É isso. Então, o que eu indico aqui é que cada um faça essa análise, né? Poxa, eu quero, não, eu não... Mas o impacto emocional não me bateu. Então, faz por repetição, vai repetindo. Poxa, isso aqui, eu vou escolher uma coisa. Todo dia eu vou. E uma coisa que para mim funciona muito, eu não tenho esse... Tem gente que diz, né? Eu gosto de... Eu já entrou pro meu hábito a questão do treino. Ainda não é algo que entrou no meu hábito. Eu preciso ver a Laila, ver a Monique, ver outras pessoas para ver. Deixa eu ver se ela já foi. Tá, a Laila já foi. Tá bom, deixa eu ver se a Monique... Deixa eu tomar conta da vida dos outros primeiro. Então, é ter um parceiro de responsabilização. Quando você tem... Pode ser uma amiga, pode ser uma personal, pode ser alguém que você... Se aí, bora, vamos... Porque esse combinado, isso para tudo. Se você tem dificuldade de ler um livro, combina com alguém, lê também. Vamos ver quem lê primeiro, vamos ver quem... Vamos discutir, vamos conversar. São parceiros de responsabilização para alguma coisa que ajuda. Entra um pouco nessa ambiência. E o comprometimento público também ajuda muito. Também. O que me ajudou muito, São né? ferramentas que ajudam, sabe? Eu sempre fui essa que falava que odiava atividade física. E aí a questão da mentalidade, que eu acredito muito nisso, né? E acredito que vocês também confiam nessa pegada. Quando eu falava, eu odeio atividade física, eu ia odiar atividade física para o resto da minha vida. Então, eu comecei a falar, tanto que eu tenho, até a Ana Luísa, nossa amiga em comum, usa, né? Na força do amor. Eu não falo na força do ódio e não falo tá pago. Eu não tô pagando nada para ninguém. Eu tô recebendo. Então, foram 2 coisas. Eu fiz o compromisso público, eu tinha um produto digital voltado para rotina saudável. Então, eu estava sempre ali o digital ajuda para isso, né? Porque você tá ali no movimento, compartilhando com as pessoas, fazendo bambolê, pulando Você começa a ser cobrado, inclusive, né? E aí? Você não foi de manhã? Hoje, essa semana eu não consegui no horário que eu gosto de 5 da manhã. Mas você não foi 5 da manhã? Eu falei, não, gente, não consegui, mas eu fui, tá? Mas continua me cobrando. Mas continua me cobrando. Isso ajuda muito, né? Esse comprometimento público. Às vezes, se comprometer com a família, não precisa ter público no digital. Para mim, funciona no digital, porque eu estava fazendo como um trabalho para mim. Tanto que eu engordei, eu falei pro meu público lá, orai e vigiai. Porque é isso também. A gente acha, as pessoas acham que só porque eu tava naquele movimento de chegar às 11 horas da noite do rap, pulando corda 11h30 da noite, que você já superou, que você já passou a batida, que não vai cair mais na esparrela de... Se você não estiver atenta, a rotina ruim vai tomando conta, né? E uma coisa que eu gosto é que, assim, não existe prioridades. Existe prioridade. A gente só pode ter uma prioridade. E no ano que eu estava muito focada em saúde e atividade física, eu estava com aquela prioridade, que eu estava muito acima do peso e tal. Eu estava com essa prioridade. Esse ano a prioridade é o meu trabalho. E aí, a gente tem a roda da vida, né? Que tem vários pratinhos pra gente equilibrar. A gente não pode... Quer dizer, a gente deixa às vezes cair um ou outro, mas tem que estar atenta que tudo precisa funcionar. Sim, tudo conflui para uma para tudo dar certo. Tudo dar certo. Aí eu vou até para assistirem também o episódio de dezembro, que a gente conversou com o Léo e com a Lu, que eles falaram exatamente disso. É um casal que eles têm a tríade, que eles são um casal de headhunters, que eles trabalham juntos, são casados, né? 3 filhos, têm a empresa juntos, e é isso. Você tem que sempre prestar atenção em tudo. Perfeito. Você tem que prestar atenção na sua família, você tem que prestar atenção no seu casamento, você tem que prestar atenção na sua empresa, você tem que prestar atenção nos seus amigos. Tudo tem que estar de uma forma harmônica, confluindo para funcionar. E eu falo sempre nem de equilíbrio, Laila. Eu falo de equalização. Igual música, quando você vai...
é equalizando ali os... Porque o equilíbrio não existe. Não Na hora existe. que equilibra, a pessoa morre. Quando você vê ela... Já era, morreu. É equalização, uma hora... Mas você tá de olho, porque Sim. deixar o pratinho cair, quebrou. O Quebrou, relacionamento acabou, o emprego perdeu, os amigos foram embora. Então, assim, não é isso. É você... caramba, eu tô muito sem tempo, não tô dando atenção aqui, não tô fazendo... Peraí, deixa eu voltar. É você tá o tempo inteiro equalizando, olhando aquilo dali. E perder o que você já conquistou é muito ruim. Porque a gente sabe a batalha que é, né? Eu falo assim, nossa, conquistei tudo que eu queria em relação à atividade física e tal, deixei cair o prato, já voltei pro prumo. Mas assim, você não pode demorar muito tempo. Sim. Porque aí você perde o que você conquistou, aí você vai pro trabalho. Fica mais difícil. Você conquista seus projetos profissionais, né? Muitas coisas acontecendo na vida profissional pra mim, esse ano, pra todas nós, né? Esse ano, muitas mudanças e tal. E aí você vai deixar o que você já conquistou no relacionamento, na atividade física, na saúde, na espiritualidade. Então, tudo precisa... E aí você fala da equalização, eu costumo falar que o equilíbrio, a pessoa acha que é 50-50. E não é 50-50, é 70-30, 80-20... Não é isso. Às vezes você está dando 20% do seu dia, da sua atenção ali pro relacionamento agora, mas você está dando mais 60 ali pro profissional, mais 10. Não precisa ser igualzinho, porque são muitas, e ainda mais tratando de mulheres. Sim. Né? Mas tem que ser de qualidade, né? Exatamente. As pessoas, às vezes, eu dei uma atenção. Não, meu amor, não adiantou essa atenção que você deu. Não. Você tem que dar com qualidade, porque senão não adianta. Você foca em presença. Vai ficar com o filho? Vai ficar com o filho, não vai ficar aqui. Não é que você tá trabalhando e tá com o filho. Não, você está com seu filho. Aí depois, porque são os seus 20% ali do seu filho. É isso. Agora, isso são essas ferramentas, né, que a gente está trazendo aqui. Eu verdadeiramente acredito que é o grande X da questão para quem quer alcançar o objetivo em 2025. Porque quando a gente fala de objetivo, eu até brinco muito, né? Falo, a chamada é sempre muito poderosa. Quer ficar rica, quer alcançar tudo, quer ficar magra, quer ficar... Todo mundo assim, eu quero, achando que é um pó de pirlim-pim-pim. Gente, a Laila vai falar alguma coisa que... Então, o que a gente pode trazer são ferramentas que você pode entender, como, por exemplo, o ambiente. Como é que está seu ambiente? Como é que estão seus amigos? Como é que estão as pessoas? Se você quer parar de beber, todos os seus amigos bebem. Todo mundo que você sai, todos os seus programas de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é para beber. Mas você quer parar de beber. Você quer parar de fumar, mas todos os seus melhores amigos que você convive fumam. Fica mais difícil, é uma coisa meio óbvia. Poxa, mas aí eu vou me afastar de todo mundo. É por um momento, é por um período para você poder atravessar essa maré. E você acaba vendo que tem alguns amigos... Você acaba descobrindo, gente, mas tem fulano que não fuma. E eu acabo não saindo tanto com ele porque o outro fuma. E aí eu acabo... Você vai fazendo descobertas. Então, eu acho que esse é um ponto. Você escolher parceiros que consigam atravessar com você nessa jornada. Intencionalmente. As pessoas se confundem muito, Laila. Eu percebo essa palavra intencional com... então é meio manipulação. Você está manipulando. Não. É você ser estratégica. Você ser intencional. E você ser interessante. Quando eu trago essa palavra interessante, até para networking, né, Dani? A gente fala muito isso. Quando você conhece alguém, num primeiro momento você fica pensando o que essa pessoa pode me dar? O que essa pessoa pode trazer para mim de oportunidade, de coisa. Na lógica que funciona, é você pensar o que eu vou poder dar para essa pessoa. Então, se você está querendo mudar alguma coisa, não é simplesmente ficar sugando os outros. Me ajuda, que eu quero emagrecer, eu quero ficar rica, eu quero arrumar um emprego, me ajuda. Não é sobre isso. Poxa, eu realmente estou precisando. Mas como é que eu contribuo também na vida dessa pessoa para que ela queira me ajudar? Sim. Porque eu preciso ser ajudada, mas eu também preciso entender que as pessoas não têm a obrigação. Mas o mundo não é justo? Não é justo. Quer um abraço? Eu posso te dar um abraço, mas você precisa aceitar que o mundo não é justo. De tanto eu falar isso, meu marido agora tá perguntando pra mim se eu quero um abraço. Não tô gostando. Cara, que as pessoas que trabalham comigo já falam, Maria, não fala que você quer um abraço. Você quer um abraço? Quando eu falo, não tem outra solução. Sim. É isso, a vida não é justa. Eu entendi que você mora longe, que você não tem rede de apoio, que você já entendi tudo isso.
Onde você quer se colocar no mundo? Como vítima da sua própria Você quer qual história? o problema? Tudo bem, eu posso sentar aqui e posso É ajudar. isso, posso ficar te ouvindo. Te dar um lenço pra você chorar. Posso. Só que a solução, até trazendo esse assunto do rede de apoio, né, Dani? A gente conversa muito sobre isso. As pessoas às vezes trazem, poxa, mas eu não tenho rede de apoio. É fácil pra você, Laila, que conhece um monte de gente. É fácil pra você, Dani, que conhece um monte de gente. Mas eu não tenho essa rede de apoio. Aí a primeira pergunta que dói, aquela pergunta que a pessoa até se coloca debaixo, se esconde. Mas você é rede de apoio de alguém? Porque normalmente quem não tem rede de apoio Não é de ninguém. Não é rede de apoio de ninguém. Aí, como é que você quer ter rede de apoio se você não é aquela amiga que é a primeira a se oferecer, a primeira a contribuir, a primeira a fazer algo de graça para alguém? Por que você fez isso? Porque eu posso fazer isso por você. É só porque eu posso. E quando se traz isso de rede de apoio, né? Às vezes a pessoa pensa que rede de apoio é só ficar com filho, né? Exato. É a vizinha que contribui. Hoje, inclusive, eu precisava de uma ajuda. Mas existe a rede de apoio, que a gente fala muito. Você está fazendo um evento, por que eu não vou te prestigiar? Nós somos as primeiras, né? Aí, o projeto Sócias da Firma é muito, isso, né? a gente traz muito isso. A gente te prestigiar. Não é só ficar com o filho e lavar uma louça, fazer alguma... Não é sobre isso. Você criou um produto, eu vou comprar um presente. Você tem uma loja, eu vou comprar um presente, eu vou na sua loja. E geralmente, eu não sei com vocês, mas geralmente na minha rede de apoio, não foram os meus primeiros clientes, não foram os meus amigos. Né? Eu até tive muitos. Vou até fazer um parênteses aqui. Não, tem, é lógico. Mandar o coração. Até mandar o coração. Até tem, mas às vezes até pessoas muito próximas que você até achava assim, que até fala assim, não, faz isso porque eu vou lá no seu salão, vou fazer meu cabelo, nunca foi. E né? não é só isso, né, Dani? Por exemplo, trazendo para o pequeno empreendedor, para aquela que está ali começando no digital ou abriu algo pequeno, porque, Laila, vamos combinar, você hoje tem uma loja maravilhosa no Village Mall. Quem entrar ali e falar, mas não vou lá não, porque é uma pessoa, né? É algo muito extraordinário. Mas que tem um negocinho pequenininho, que precisa de alguém falando, vou lá, porque tá começando. Sim, Poxa, é na porta da casa dela, é um carrinho de não sei de quê, sabe? É um na bolo, cozinha dela, fazendo brownie, É isso, é algo pequeno. Porque é algo grandioso, todo mundo quer bater palma e quer estar lá do seu lado. Eu digo algo pequeno. Você vai lá curtir? Você vai encomendar um presente. Você lembrou que a sua vizinha começou a fazer bolo de pote? Você pode, por gentileza, lembrar que a sua vizinha começou a fazer o bolinho de pote? Porque é por aí, é você lembrar. E se a gente... minha vizinha, eu ia dar um negócio, vou comprar dela. Começou a fazer bijuteria em casa. Tá começando a fazer... eu vou... Não é sobre, mas é feio. Tudo bem, se você não é validar aquilo que não merece ser validado. Mas, poxa, tá fazendo com maior carinho. Sim. Eu vou validar. Eu vou entrar no Instagram dela. Eu vou fazer a divulgação. As pessoas têm essa dificuldade. Sim. Entra no feed da sua colega. Vamos dar uma dica. Dá um coração. Poxa, dá um like. Dá um Explica, like. Dani. O que eu posso fazer quando eu olho... Compartilha. Aproveita e se inscreve. Você já se inscreveu no canal. Isso é outra coisa, Laila. Você tá fazendo um trabalho lindo. A pessoa não se inscreveu ainda, você fala, entendi. E às vezes a pessoa tem preguiça, sabia? Preguiça de se inscrever, só que a gente não pode, porque aí você tem preguiça de fazer, depois vão ter preguiça pra fazer. É isso, né? O universo devolve essa preguiça. Eu queria deixar essa dica. Gente, mas ninguém tá me ajudando, as coisas não estão fluindo então. Mas você é aquela pessoa que é a primeira a fazer? Ou você é aquela primeira, inscreva-se no canal, você fica assim, não tô afim não. É isso, é a primeira pessoa a fazer. Pô, não me custa nada. É ação, né? É ação. Eu brinco, eu falo pros meus filhos, falei, gente, presta atenção. Todo dia a gente tem que tomar um chá. Aí eles, chá, mamãe? Chá, você já tem o conhecimento, você tem a habilidade e você tem que executar a ação. Então você já sabe, todo dia. Você tem o conhecimento do que você tem que fazer. Você sabe qual a habilidade que você precisa para colocar em prática esse conhecimento. Você precisa agir. É isso. Todo dia você tem que tomar um chá. Todo dia vamos tomar um chá. Perfeito. Conhecimento, habilidade. E aquela história, né, Laila, que você me lembrou do talentoso e do esforçado. O esforçado vence o talentoso quando o talentoso não se esforça, não tem a atitude. Ele tem o conhecimento, porque nasceu com ele, é talentoso. Menino, que coisa brilhante. Você dá pra coisa, você tem esse talento. Tá. Habilidade,
desenvolvida, às vezes já nasceu, a gente vê muito isso no futebol, mas não tem atitude, não tem disposição, não tem... Pô, cara, sabe, tem que fazer, a disposição de estar ali pronto. A gente, sabe, vê situações de famosos que você... Poxa vida, faltou só uma palavrinha, disposição. Para treinar, para ter constância, para se manter ali com comportamento de sucesso. Aí você olha a pessoa fazendo algumas coisas e fala, isso é comportamento de sucesso? Não é. Aí você tem dúvida que vai dar ruim? Vai dar ruim. É a história do posicionamento, né? Você tem que ter o posicionamento. E eu, todo dia de manhã, né, dou bom dia e tal, lindo dia, lindo hoje. E sempre falo isso pra reforçar também. Porque as pessoas acham assim, ela tá fazendo só pra gente. Não, é pra reforçar pra mim. Que é se você tá focada nas ações que todos os dias te aproximam da vida que você deseja. Isso. Não pode piscar. Né? Não é que a gente vai ficar vivendo, mas assim, você já leu O Egoísmo Virtuoso? Não. Maravilhoso. Já ouvi falar, tá na lista. Maravilhoso. O egoísmo virtuoso é trazendo esse lugar do egoísmo negativo e trazendo o olhar do egoísmo virtuoso, esse egoísmo que a gente está cuidando das nossas próprias vidas e se priorizando. Botando a máscara Porque do se avião. eu deixo de fazer o que é importante para mim, para eu realizar o que eu desejo, para te atender, lógico que isso não é banalizado, se você está precisando de ajuda, mas assim, às vezes assim, você pode agora? Não, agora você está focada resolvendo. Não posso, né? A facilidade de dizer não é treinável, porque eu não tinha essa facilidade, hoje eu tenho. Por quê? Eu tenho um plano para minha vida. Quem não tem plano para a vida, gente, não tá indo para onde, Trazendo né? um exemplo, Laila tá pronta para treinar. Aí alguém liga, Laila, vamos pra praia, vamos... Que é algo mais prazeroso. Conversar com você. Pô, é mais prazeroso eu ir pra praia. Minha amiga tá querendo conversar ou eu treinar? Não, eu preciso treinar, a gente conversa depois. Mas é uma decisão que muitas vezes a tendência é a gente procrastinar, cancelar, tá precisando. E aí você se Claro que tudo isso depende da situação. Mas quando a gente pensa na nossa vida, quantas coisas você é chamada para fazer que não tem nada a ver com o que você precisa fazer para você se aproximar do que você deseja para sua vida e que poderia ter sido feito depois, né? E isso também, a questão do colocar a máscara no avião. Em relação aos filhos, né? Se eu não faço a minha rotina nutridora e próspera de manhã, que é a minha leiturinha, meu cafezinho, minha meditação, ficar ali na paz, no silêncio, só tem um passarinho, né? Isso. Só tem um passarinho. Só a única pessoa que fica lá comigo é minha cachorra. Me recarregando. Só. E aí, isso... Eu tô bem pra lidar com meu marido, com as pessoas, com a minha filha. Porque é qualidade de vida pra mim, pra eu poder transbordar pro outro. Agora, se eu não faço isso, nossa, eu fico enlouquecida. Sai de baixo. Né? E tem uma coisa que é interessante, né? Muita do que a gente tá falando aqui, a gente vê por aí as pessoas falando. O grande desafio é na prática, no dia a dia, a gente verdadeiramente executar. Porque quando que a gente conhece que a pessoa realmente está vivendo isso? No estresse, no momento de teste. Qual é o momento? Quando tá tudo bem. Fofa, maravilhosa. No momento de estresse, no momento de teste, que algo saiu do seu controle, sabe? Não funcionou. Colaborador, com o marido, com quem você tem intimidade para surtar normalmente. Com quem você não tem intimidade, você até você se segura. Você se mantém carisma tá como? Lá em cima. E aí que você qual é o olhar que você tem que ter? Será que eu tô verdadeiramente vivendo, sendo? Não. Tem horas que... E é tão engraçado quando a gente tem filhos. Eu tenho uma filha de 14 e um de 18. E ele fala muito isso, mamãe. Controle emocional, hein? Tá descontrolada agora. E quando eu começo, não, porque não sei o quê. Porque... Mamãe, aí é a hora de você se olhar e falar, realmente, tem razão, Felipe, tá bom. Deixa eu respirar, me deixa respirar. E da gente entender que a gente tem os momentos, o que não dá é pra ficar... correndo atrás do rabo, ficar sem querer aceitar, realmente. Também erro, lógico. Isso que você está falando que o Felipe faz, né, com você,
Ainda mais quando você trabalha com isso, né? Ele que aí me vê, eles ele vêm, assiste, né? às vezes ele Tipo, assiste você eu dando fala aula. isso na internet, mas aqui em casa... Mas a realidade é que... ódio quando Isso. fala isso. Não, pra mim. Vou te mas filmar, somos hein? pessoas reais. O que as pessoas não entendem é que nós estamos no processo. Uhum. A gente pode estar um pouquinho, você pode estar na disciplina um pouquinho a mais Isso do que aí. a gente, né? Nisso, mas a gente está no processo. Você também está no processo. Porque Sim. se você deixar, você Nossa, Você não vai. A peteca cai. né? A peteca- É isso. E eu gosto quando eu vejo no digital, né? As pessoas se vulnerabilizando nesse lugar, as especialistas em determinados Também. assuntos, e que chegam assim, eu também passo por isso. Uhum. Só que eu já tenho a consciência e já sei como sair disso. Eu sempre fui uma pessoa que me vitimizei muito, né? E por várias questões. E quando eu comecei com esse processo de autoconhecimento, que eu percebi que isso era ruim, que de fato, meu marido falou assim, você se vitimiza muito. E aí eu ficava querendo matar. Eu não me vitimizo nada. Eu entendi nesse processo que eu me vitimizava. E aí passou? Lógico que não. Lógico. Mas eu hoje, quase 100% curada. Mas eu preciso olhar. Uhum. Eu preciso olhar. Porque aí você vê, fulano não... Não é nada disso. Porque a gente tem a tendência de ir assim pra É a nossa vida. natureza. É a nossa né? Cada um de natureza. nós vai ter uma natureza. Só que você ter a consciência, eu falo, quando você tem a consciência, eu falo isso pra minha filha. Se você já tem a consciência, é meio caminho andado. Sim. Pior é quando você finge que não tá acontecendo nada. Ah. Que aí você não vai fazer nada, né? É Porque isso. você acha que não tá acontecendo nada. E quando você fala essa questão de todas nós estamos no processo, tem uma brincadeira que eu faço que é não querer ser perfeito. A gente está aqui fazendo esse, né, conversando, um ambiente de gravação, pode acontecer um problema, não tem aquela preocupação de tem que estar muito perfeito, tem que ser não sei o quê. Meu Deus do céu. Não. Erros vão acontecer Sim. e Papai do Céu só chama os perfeitos, as perfeitas. Tá querendo subir? Porque se tá querendo ficar muito perfeita, Papai do Céu tá lá. Ih, tá ficando perfeita. Já tá podendo. Tá prontinha pra subir. Ninguém aqui quer. Eu não quero. Então eu adoro falar, errei. Isso aí tem que melhorar. Olha, isso aí tem que aprender muito. Laila, o cabelo. Como é que eu faço com o cabelo? Não, eu falei isso com os meus filhos outro dia. Falei que o meu mais novo cometeu um pequeno deslize. Aí eu falei pra ele, ai, mamãe, mas aí eu fico me sentindo horrível, como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Eu falei assim, não, meu amor, deixa eu te explicar. Isso é ótimo, porque você errou. Perfeito. Agora você vai aprender. Você já sabe, não posso mais fazer isso. Eu tenho que fazer desse jeito. Você se sentir a pior pessoa do mundo é se você continuar no mesmo Exato. erro. Aí você pode se fazendo. sentir a pior pessoa do Aí mundo. pode pegar e... Se não, meu filho, perfeito. errei, aprendi. Olha que maravilhoso. E esse constrangimento, eu costumo dizer que é muito bom. Eu em treinamento, eu gosto muito de trabalhar o constrangimento e de perceber que a pessoa ficou constrangida. A pessoa ficou, ai, desculpa. Realmente. Porque quem não se constrange, Não aprende. quem fica com a cara assim, não vejo o problema. Não sente, não vai mudar. Porque você só muda quando você fala, ai, tô com muita vergonha disso. Ai, não gostei. Ai, que coisa horrorosa. Essa pessoa tem mais chance de mudar, porque ela verdadeiramente não gostou daquilo, não queria ter feito isso, tô com vergonha, tá tudo certo, todo mundo erra. Agora a pessoa que, não, também não tô nem aí. E uma coisa que você falou, o negócio da perfeição, um erro também das pessoas é querer copiar Boa. ipsilíteres o que o outro tá faz. fazendo, Então, assim, eu sou uma pessoa matinal. Uhum. Por mim, eu acordo. As pessoas querem me matar por causa disso, mas eu acordo todos os dias, 4h50. O despertador tocando ou o despertador não tocando, 4h50. Abriu Aí eu o olhinho. olho, aí eu falo, que dia é hoje mesmo? Tá. Não, então hoje eu não vou malhar, eu posso dormir mais um pouquinho, porque eu vou acordar, vou levar meus filhos, isso aqui. Hoje é sábado, não preciso, não tem nada aberto de ficar assim. Acho que eu vou lá abrir academia, acho que eu vou ajudar Eu lá. vou abrir a academia às 8 da manhã, não dá, né? Então já é de mim, eu sou essa Perfeito. pessoa. Eu posso dormir 9 da noite, 10 da noite. E é o relógio meia-noite. biológico, né? É o meu relógio biológico, eu vou Perfeito. acordar. Sim. Só que tem gente, meu filho mais velho, por exemplo, ele é noturno, ele gosta de dormir. Dá vontade, quando eu chego e vejo ele dormir, eu tenho vontade de Exato. dormir junto com ele. De deitar, não estou com sono, mas eu tenho vontade de deitar e dormir junto com ele, porque ele gosta de dormir Soninho até as 10, às 11. E aí ele consegue viver o dia dele. Então eu acho que a pessoa também tem que entender que ela tem que copiar o hábito. Isso.
Não. E o que funciona pra pessoa, E o né? que funciona. Não Sim. o horário, tudo ali. Não, copia o hábito de treinar. Então vai, pensa no seu dia. Quando você pode, quando funciona pra você. Eu, por exemplo, se eu tivesse que treinar de noite, eu tava lascada. Isso aí. Porque Sim. Eu também não gosto. Eu não funciono. Eu preciso dormir, preciso comer, preciso relaxar. E de manhã, que é o meu... Agora, pra mim, a mudança, o livro Milagre da Manhã, Sim. pra mim foi assim, da água para o vinho. Recomendo, quem não leu, leia o Milagre da Manhã. Porque, Laila, ali ele indica esse horário. Sim. Né? Quando eu li, fiquei bem preocupada. Porque na época, 8 horas pra mim tava ótimo. Acordar às 8, 8h30. 8h30. Então, assim, eu fiquei bem... Eu falei, como? 5 as pessoas acordam nessa hora pra fazer isso? Pra fazer o quê, Não, né? gente, pelo amor de Deus. E aí ele ensina que tudo bem, se você acorda 8h30, acorda então 8. Ou 8h40, 8h20. Vai mudando aos poucos. Vai mudando aos poucos. Então, essa mudança, hoje, 5 horas pra mim é um bom horário. 5h30. Eu gosto. Eu também Porque eu fico imaginando, gente, quanto tempo eu tenho pra fazer tanta coisa. Nossa, 6h30 horas já tem um monte. 6h30 eu tenho que acordar a mesma rotina, né? 6h30 tem que acordar pra levar pra escola e tal. Então eu tenho de 5 às 6h30. Eu amo, gente, Só de pensar me dá até uma euforia. Parece que você vive mais. Eu posso viver mais. Você parece que você vive mais. É isso. Né? E eu acho que essa gratidão pelo viver mais também traz um bem-estar. Só que se a gente fala isso aqui, não sei, tem amor nas minhas palavras, eu sei que pode ser doido, porque até alguns anos atrás eu também achava a pessoa muito doida. Muito doida. Só que até você viver isso e conseguir encaixar isso de uma maneira que você acorda com sono. Aí você fala, gente, como vou ler, cair em cima do... Não é fácil você de 8 vir pra 5. Não vai vir. Como não é fácil você perder 100 quilos? É isso. Eu preciso emagrecer 40 quilos. Não vai. Não foca no 40, foca no 5. Tipo, doutora, então, eu quero emagrecer 100 quilos mês que vem. Não vai. Porque o Réveillon tá aí. Pois é, eu comecei agora, né? Já comecei tarde. E essa só para concluir, essa questão do livro, eu acho que pode trazer para quem quer uma mudança radical, entender que é devagarzinho, mas experimenta. Eu acho que eu fui nessa linha, Laila, de ler e com a mente aberta, de falar, gente, todo mundo fala desse livro, todo mundo gosta. Tá, eu vou experimentar. Uma época que tava assim, no auge. Então eu fui lendo e fui experimentando até que eu falei, gente, e a internet toda acordando 5 horas da manhã. Eu me sentindo fora do grupo. E eu gosto, eu sou influente, eu gosto de estar no grupo. E o que eu trazia muito na época do Dispersión Nutri, que era meu produto digital, e eu trago muito isso para as mulheres que eu trabalho a estratégia digital, é exatamente isso que você está falando. Não tem como você copiar o hábito do outro. Você pode modelar e trazer para a sua realidade. Porque imagina você falar para uma mãe que está amamentando para ela acordar às 5 horas da manhã. Ela está amamentando. Ela até sabe que não dá para ela, mas é tanta gente falando para acordar às 5 horas da manhã, ciclo circadiano, e tem que não sei o que. Para ela é impossível. O que ela pode... Eu sempre gostava, e depois que eu conheci a Maria, eu mudei a palavra. Eu sempre falava como e apesar. Depois que eu conheci a Maria, eu falo como e a partir agora. Como você vai fazer incluir aquele hábito a partir da sua realidade. Isso muda completamente. Porque não te causa frustração. Porque não tem nada pior do que você começar alguma coisa, você parar e você se sentir frustrada. É horrível. E mais uma vez não conseguia. Mais uma vez. E sempre tem um para falar assim, não conseguiu dessa vez ainda, né? É isso. E isso causa frustração. E aí, quando você inclui um hábito muito pequenininho, poxa, olha que delícia, eu vou perder 5 quilos, fica mais fácil. Isso. E aí você conseguiu ali, isso te dá motivação para você seguir. E aí a motivação nesse caso, né, você conseguiu entrar naquela calça, naquela roupinha já que estava ali. E aí você, vou aos poucos. Mas as pessoas querem sempre chegar no palco do outro, mas não quer o bastidor, não quer saber o bastidor. Você todo dia tem uma rotina. E então o seu corpo está condizente, os resultados do seu corpo, que é nítido, é que a gente vê lá aqueles músculos todos no braço, né? Quem quiser ver, é só ir no Instagram. Só você sabe, quem te acompanha lá, vê os pesos que você pega, né? E o quanto é uma dedicação. Sim. Aí a pessoa vê, quero ter o corpo da Laila, mas não quer fazer o que a Laila faz. Quer ter, mas eu tenho algumas que são assim, falar. E de alimentação. O que você tá fazendo? Qual foi o médico que você foi, né? Que é milagre. É. Então, o médico super ajudou, mas assim, Sim. se eu não fizer, não adianta. E é uma coisa que eu falo que
vai puxando a outra. Quando você começa um processo de mudança em alguma das áreas, você começa a ver o resultado, aquilo dali vai te dando força e a tal da motivação, que você não pode esperar por ela. Sim, Fato. sim. Só que vai te dando, você vai vendo, Sim. poxa, tá funcionando. Aquilo dali vai te dando uma é a tal do círculo virtuoso, né? Sim, Em vez de sim. ser o vicioso, é o virtuoso, virtuoso. que vai atingindo outras áreas da vida. Sim. Então, às vezes, você começou uma mudança alimentar. O fato de você perceber que eu domino, eu consigo, estou conseguindo, também consigo, então, outras coisas. E aí, aquilo dali vai te dando um despertar em outras áreas. É Eu o acho motivo da ação, né? O motivo pelo qual você está fazendo aquilo. A motivação. É isso. Mas é a disciplina que faz você ter constância. É Bom, mas é isso. gostoso a gente ver o processo. Pô, Sim, né? É muito gostoso em tudo. Seja no emagrecimento, seja na atividade física, seja nos projetos. Você estudar, ler um livro e saber que você está aplicando o que você está lendo, né? Porque as pessoas leem um livro, muitos, hoje em dia já tinha, mas hoje em dia tá muitos livros desses de autoajuda, hábitos atômicos, essencialismo, tudo isso, né? A gente está lendo muito, mais do que nunca. Tem tantos ensinamentos ali, Poxa. né? O que você está transbordando? Você está guardando só para si? Você está transbordando? Que é a ação que você está falando do que você fala com seu filho, né? Você tem muito conhecimento, tá? Mas o que você está fazendo para E é aquela história, né? É o que é sabedoria. Qual a diferença? Sabedoria é o conhecimento com a prática. Se você só fica lá com a obesidade mental, lendo, estudando, mas você está praticando para sua vida primeiro. Porque às vezes a pessoa está aqui só falando, mas você está praticando, porque aquilo dali, quando você pratica e fala, poxa, que bacana, aquilo deu resultado. E quando a gente traz isso, tem um outro ponto que eu gosto muito da ciência da felicidade, que eu vejo que traz muito resultado, é você aprender a validar o resultado do outro. Porque se eu ainda não estou tendo resultado, mas eu percebo o teu resultado, pô, Laila, que incrível. E eu percebo que ainda por mais que a gente fale que as mulheres competem, que hoje a gente vê, pelo menos no nosso projeto, né, o Happy Move, que traz muito a ciência da felicidade, e as sócias da firma, que surgiu do Happy Move, né, com esse impacto de networking, de apoio das mulheres, você percebe isso, a importância de você se motivar com a conquista da outra. Porque aquilo vem para você. Se hoje eu não estou conseguindo, né? Eu não estou conseguindo fazer um evento, fazer um lançamento, mas eu vou no da Laila. E aí eu vejo o da Laila e falo, Laila, que incrível. Foi maravilhoso. Tô vendo aqui seu podcast. Eu sempre tive um sonho. Como é que você tá fazendo? Eu quero me apresentar, Karine. Eu vou fazer também. Então, esse olhar, sem ser de inveja, de julgamento, mas ela tá fazendo isso, mas já para quê? Mas não é esse olhar. É o olhar de, pô, que Tereza, parabéns, Laila. Porque dá trabalho. Porque é mais uma coisa que você tá fazendo. É esforço, entendeu por trás. Ela conseguiu, deve ter um caminho. Vou perguntar. Se colocar num papel de ser menos, que as pessoas não querem. Eu vou elogiar lá. Ela, não, mas eu também consigo tantas outras coisas que ela ainda não me elogiou. Então, eu também não vou falar. Então, você perceber que a validação, quando é verdadeira, quando você... é lindo de fazer. Então, a gente, nas sócias da firma, a gente tem praticado muito isso, né? De ir, de vai, acompanha, entende, se relaciona dessa forma. Isso volta. Você perceber que as mulheres cada vez mais, pô, que bacana eu estar do lado dela, eu estar vibrando na energia dela. Do nada, a pessoa começa a fazer também. Né? Isso é muito legal. E as leitoras, né? Que você lê, você também lê, eu também leio. E também no Hábitos Atômicos, já leu Hábitos Atômicos, né? O Hábitos Atômicos fala muito isso, Clear, né? Quando você começa a ler, você já não é mais eu quero ler. Você já é uma leitora, né? O hábito. O hábito. Se você parou de fumar, você não precisa mais falar parei de fumar. Eu não fumo. Eu não fumo. E isso é muito legal, né? Porque você reforça um hábito que você tá tendo. Eu tô lendo agora o Fazer Amigos, Como fazer amigos e influenciar pessoas. E ele o tempo inteiro, né? Ele fala o tempo todo nessa validação do outro, né? E aí tanta coisa faz sentido, porque aí você começa a ler e fica trazendo pra sua vida, e eu falo assim, gente, se eu entrasse numa briga naquela situação, eu tinha saído com nada. Né? Eu não tinha conseguido o que eu queria. E quando você tem esse olhar de validar o outro, de você trocar, de você entender o que a qualidade do outro ia enaltecer, mas verdadeiramente, não é aquela coisa falsa. Deixa eu falar ali que ela é bonita, porque eu quero um negócio. Não é porque isso. Daqui a pouco eu vou pedir um negócio. Não é isso. E a gratidão, quando você faz isso genuinamente, quando você se sente grata pela presença da pessoa, isso transborda naturalmente. Às vezes você não precisa nem falar. E entender que muitas vezes você faz por onde
e eu não vou receber da Laila. Eu vou fazer. É isso, pode ser de outra acreditar. Eu sei que pessoa. às vezes parece um papo meio, sabe? Ai, mas aí tem que Lá ser vem poliana, lá elas, vem a poliana. Não, faz. Ajuda. Começa a praticar isso. Eu falo pros meus filhos, eu falo, cara, vocês têm que fazer o que vocês esperam que façam com Por você. É. Ponto. Você vai gostar se fizerem o que você tá fazendo com o outro? Você vai gostar que façam com você? Não. Então por que você tá fazendo É isso? isso. Perfeito. Porque Não. fizeram comigo. Não é isso. Ainda tem essa, Então não. Então você Uma fala, coisa mas é ele não tá criança. fazendo. Sim, meu amor. Mas se você fizer igual, você vai receber sempre a mesma coisa. Seja você Se a você mudança fizer que você o quer ver. diferente, ele vai falar, porra, não é possível, eu não vou mais bater. Vou aqui, porque ele tá me tratando bem. Mesmo eu tratando ele mal, ele tá me tratando bem. Então acho que eu posso tratar ele bem também. Laila, eu digo que gentileza é algo que é impossível você não devolver. Porque eu posso estar te tratando mal e você me devolve com gentileza. Te trato mal, você me devolve. Chega uma hora que eu falo, Você fica com vergonha, gente, numa já. boa, Laila, eu tô ficando constrangida já. Tô querendo uma discussão eu tô aqui. querendo brigar, entendeu? E você só na gentileza tem uma hora que contagia. Tem uma hora que vira o jogo. E aí é onde seja você a mudança que você quer ver no mundo. Seja você, começa por você, não espera do mundo. Sim. O mundo não vai fazer. Exatamente, porque é sempre sobre você, né? E isso eu falo quando eu descobri isso, né? Que a gente sabe, é o óbvio que precisa ser dito pra todo mundo o tempo todo, né? Todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. E quando a gente descobre que é sempre sobre mim, tem 2 momentos. Primeiro, assim, que droga, né? Que era tão legal ficar botando a culpa nos outros. Te dá um certo desânimo, né? Uma Eu tinha tristeza. medo, que nem a minha mãe fala, mas é tudo culpa minha. Não, quem mandou isso no mundo? Você. A culpa é de quem for. Minha. A tal da autorresponsabilidade. Esquece. Aí esse é o primeiro momento de desânimo. Que droga, não vou botar a culpa mais em ninguém. Eu que sou culpada de tudo na minha vida. Eu que lute. A outra é uma sensação de liberdade absurda. Porque Poder você das tem o escolhas. controle das suas escolhas, né? Lógico que a gente não tem controle de tudo, do externo, mas você tem controle de como você você escolhe se posicionar e sentir naquela situação. A reagir, né? A reagir. E isso dá uma liberdade muito grande. Reaja diferente. Reaja diferente. E esse processo de autoconhecimento é importante pra gente ter uma rotina estruturada. Por que será que você vai continuar com a mesma lista aí de tarefas de 2024, 2023, tá tudo repetido? É isso. Porque, de repente, não entrou nesse processo de autoconhecimento. Porque rotina não basta você escrever só o que você vai fazer e guardar numa gaveta. Você precisa saber... eu faço parte de um programa que fala muito sobre rotina estruturada e planejamento, projetos. Existe um sonho. Sonho é só sonho. Ele só se torna realidade quando ele se divide em metas, ações, tarefas. E você começa, no seu dia a dia, na sua rotina, incluir algo relacionado a esse projeto que você tem. Que, às vezes, não é a nossa rotina do dia a dia. É o algo a mais que você faz em prol desse sonho, né? E isso a gente não é ensinado na escola. Não é. A gente tem que lutar para aprender isso. Hoje, com mais facilidade, porque hoje quem quer hoje, não precisa, tem conteúdos gratuitos aí que você consegue, né, ter um direcionamento. Mas antes a gente não sabia de tudo isso. Inclusive no canal da Live. Exatamente. Vamos elencar, que a gente começou a falar, ambiência, disciplina. Vamos elencar quais seriam os balizadores para a gente ter uma rotina equalizada, não equilibrada. Isso aí, garotinha. Para os nossos objetivos em 2025. Bom, a ambiência que a gente já falou, de você colocar, utilizar esse poder de escolha, que não é fácil. A gente pensa assim, mas é fácil descartar coisas. Quando a gente fala de arrumação de armário, mas é a mesma lógica. Então, cuidem com isso, que não é, mas eu vou estar descartando pessoas. Por um momento, você precisa escolher pessoas para aquele objetivo real. Qual é o objetivo? Ganhar dinheiro? Qual é o objetivo? Emagrecer? Qual é o objetivo? Arrumar um emprego? Qual é o objetivo? Melhorar em vendas? Busque pessoas que possam, naquele momento, te impulsionar naquilo dali, te ajuda. Então, a ambiência, você realmente fazer essa seleçãozinha ali, isso vai te ajudar. Um outro ponto que eu trago,
essa questão de você ter um parceiro de responsabilização, né? Você elencar algumas pessoas. Eu costumo brincar o seguinte: você tá com problema no relacionamento, no seu casamento. Eu sou casada há 23 anos, meu maridinho maravilhoso. Já vivemos. Maravilhoso. Já vivemos muito. A equalização acontece lá em casa, né? Aqueles altos e baixos. O que adianta eu me relacionar com uma pessoa que tá se separando, que tá traindo, que tá. A pessoa vai. Qual o conselho que ela vai me dar? Qual o conselho que ela vai me dar? Vem ficar junto comigo, vamos fazer o mesmo. Exato. Não pode esquecer. Maria, vamos fazer. Vai me dar um monte de conselho que não tá funcionando pra ela. Então eu preciso buscar intencionalmente alguém que eu olhe e fale: pô, fulana tem um casamento sólido, tem não sei o quê. É ela que eu preciso conversar. Sim. E eu tenho essas amigas que eu falo: amiga, hoje eu acho que eu vou tacar da varanda ou tacar da escada. Ou não sei, um veneno. Não, veneno é muito ruim porque dá pra perceber. Não. E aí essa amiga fala: amiga, para com isso. E não, ele é ótimo, ele é isso. Fala aí de novo. Por quê? Porque naquele momento eu preciso de alguém assim. Então, esse parceiro, você ter alguém que, para esses objetivos, você tem coragem, você tem intimidade. Maria, eu não tenho ninguém. Escolha na internet. E a gente deu vários nomes, né, de pessoas. Entre grupos que, né? Comunidade. Paga. E aí é quando eu digo: por que tem mentor? Porque você às vezes tem que pagar. Porque você não tem na sua rede. Você tem alguém específico para aquele assunto? Não. Pague alguém. Quantos mentores eu já tive na minha vida? Maria, você fala tão bem. Eu paguei uma pessoa para me ensinar a falar. Sim. Tá, linda? Não nasci com essa capacidade. Sou boa na influência, mas para palestrar, quando me convidaram para ir para Harvard, falei: eu vou palestrar em Harvard. Vou assim, na cara e na coragem? Contratei uma mentora. Sim. Então são coisas que eu acho que às vezes as pessoas acham que é a tal da sorte. Então não é sorte. O que mais? O que a gente pode trazer? Eu gosto de falar muito na decisão, né? A primeira coisa é decidir e saber de fato qual é o seu projeto. Porque as pessoas acham, às vezes, que sabem o que quer. E às vezes é efeito manada. É o que todo mundo quer, é o que o coletivo quer, né? Que tá na moda acordar às 5 horas da manhã. Também quero. Não, mas você não quer, né? Então, assim, entender... Você consegue. Entender... Você sustenta isso? Porque você precisa sustentar. E eu gosto de trazer sempre a bioindividualidade. Bioindividualidade é sobre você. Sobre a sua região. Você mora lá no sul, frio do caramba, inverno. Você vai acordar às 5 horas da manhã? Não vou acordar às 5 horas da manhã, né? É claro que tem gente que acorda, mas você tem que entender tudo que tá no seu entorno. Tenho 5 filhos, não dá, né? Com a idade Com a dos idade. filhos. Então, tudo isso precisa ser olhado. Então, a decisão é o primeiro passo. Você precisa decidir. E, de fato, não é decisão do tipo, eu vou. Não, é decidir. Eu não quero. Aí eu vou trazer outra. Não quero, não. Eu quero viver diferente. Né? Porque o universo não entende o não. Entende. Né? O cérebro não A gente é toda assimila. trabalhada na mentalidade, né? Eu quero fazer. Compromisso É um compromisso. com você mesmo. E aí sentar e planejar. Não adianta fazer a lista sem as ações do dia a dia. Só de falar, quero emagrecer 10 quilos, quero comprar um carro. Não, o que você vai precisar para comprar o carro? Você já tem um dinheiro? Quero fazer uma obra na minha casa. O que você vai precisar para a obra? Eu vou precisar de um arquiteto. Eu vou precisar de um... O que você vai precisar? Quanto tempo? Isso tudo traz tudo ser palpável. Porque as pessoas vão muito assim, quero fazer, não sabe para onde, vai indo, daqui a pouco tá com uma dívida nova, porque resolveu fazer uma obra na casa sem momento, aí daqui a pouco compra o carro, para onde você tá indo? Então, a decisão, eu acho que isso para mim é a viradinha de chave. Eu decidir, entender e ter um objetivo, um projeto de vida que tem a ver com você e não o que os outros estão trazendo para você. Né? Porque eu vejo muito isso, assim, eu quero morar fora. Você quer realmente morar fora? Mas tá todo mundo indo, né? Porque lá agora em Portugal, né? Estão formando uma leva pra Portugal. É muito brasileiro, né? Não tô nem mais aceitando você lá. Agora não dá mais. Em Portugal, a vida, não sei o quê. Você quer ir pra Portugal? Não, adoro a minha praia, Ipanema, adoro a Barra, não sei o quê. Tá, então você não tem nada a ver com você. Você tá indo... Dá pra você fazer. Fazendo até pra profissão, né, Dani? Agora eu quero trabalhar. Mas por que você quer? Porque tá todo mundo, minha vizinha, meu irmão. Teve a época do design, todo mundo era design. Teve a época do chefe de cozinha, todo mundo... Agora é marketing digital, todo mundo é mentor, todo mundo é... Então, realmente pra você entender isso. Então, a decisão pra mim é o primeiro passo, assim, que eu acredito. Eu pego um pouco o gancho disso pra falar que você tem que casar com você mesmo todo santo dia. Todo dia. Porque é o compromisso principal que você tem que ter. Por que você se compromete com tantas outras coisas, com tantas outras pessoas, e você não consegue se comprometer com você mesmo? Sim. Que é a pessoa mais importante.
que é o que vai dar a energia para você tudo. fazer o compromisso, os outros sim. compromissos na vida. Você leu Grande Magia? Não, eu já tenho. Ah, Mesmo virtuoso, grande magia. A Grande Magia é da mesma autora, que eu esqueci o nome dela agora, Elizabeth, do mesmo Comer, Rezar e Amar. Aham. Ela fala exatamente isso. Você precisa casar com você todos os dias e se apaixonar por você. Quando a gente está apaixonada, a gente vai encontrar a pessoa lá que a gente tá saindo nova e tal. Se A gente capricha. capricha, comprar roupa, se arruma, isso. faz uns agachamentos aqui, né? Igual a Mônica Ivete Sangalo, É. vamos agachar. É. Vai toda linda. É isso. E pra você não faz isso. E aí a história da lingerie nova que você compra que é pro outro, a louça nova. Do copo que você do guarda para uma copo, ocasião pra uma especial. Tudo pros outros. Vem visita, vamos arrumar casa pra você. É isso. Pra você estar nesse ambiente. Por que é pra visita? Né? O meu marido sempre Isso. falava assim, falei, ih, tá vindo visita. Ele falou, vamos arrumar casa. Ele falou assim, eu não vou arrumar casa nada. Eu quero arrumar casa pra mim. A visita que Isso. problema é Que dele. lute. Se quiser me ajudar, eu Visita aceito também. Mas é bem esse isso. conceito é bem lindo. É. Alguma mensagem final? Bom, a minha mensagem é sempre trazer essa consciência de somos todos vendedores. A gente está o tempo todo vendendo algo. E se não tá dormindo no ponto. Então, ter essa preocupação, esse olhar de verdade, de a gente está vendendo. Então, capricha. Utilize esse capricho de você entender qual a mensagem que eu quero passar. Eu caprichei hoje? Eu me preparei para vender a minha melhor versão? Então, fica essa mensagem aí para todo mundo. E a minha mensagem vai para esse lado da estratégia, né? Que a vida pessoal, a nossa rotina, aquela do ordinário, precisa de estratégia também. Porque quando a gente fala de estratégia, parece sempre que é algo muito grandioso, né? Uma estratégia profissional da empresa, a estratégia de vida. Quando você tem uma estratégia na vida, e eu gosto de falar da rotina próspera e abundante, né? É aquilo que te nutre, o que faz você se movimentar. Então, tenha uma estratégia de vida, aproveitando, então, 2025... Não vai deixando a vida me levar, né? Tem uma estratégia que vai te levar para a realização da vida que você deseja. Maravilhosa. E eu vou pegar o gancho das duas e vou falar que seja intencional. Venda você todo santo dia. Seja para você mesma, seja para os outros. Case com você todos os dias e tome chá todo santo dia. Verdade. Conhecimento, habilidade e ação. Obrigada, meninas. Ai, a gente que Obrigada agradece. a vocês que assistiram o canal da Laila Cavalcante, esse episódio incrível. Já deixa os comentários, likes, se inscreve, manda pros amiguinhos. Já deixa também dicas do que vocês querem ouvir, do que vocês querem saber. Livros, tivemos 2 livros aqui que eu já vou ler, já vou botar na minha lista. E muito obrigada.